Olá a todos, malta, bem-vindos a mais um vídeo. Sim, eu tenho andado um bocado desaparecido porque não tenho tido muitas oportunidades para fazer gravações, mas felizmente isto agora vai voltar e garanto não vos desiludir mais vezes nenhuma. O vídeo de hoje vai ser sobre um tema com alguma importância que tem a ver com o preenchimento da declaração amigável de acidente automóvel. Muito basicamente, este belo documento que aqui se apresenta. Para que é que serve a declaração? Como o nome indica, serve para quando ocorre um acidente de viação envolvendo no mínimo 2 veículos. Porquê? Porque cada declaração no seu interior é composta por 2 exemplares. Cada declaração equivale a 2 intervenientes. Uma declaração para 2 veículos. Se fosse, por exemplo, um acidente envolvendo 3 veículos, então usar-se-iam 2 declarações. Uma delas para, por exemplo, os veículos da frente e do meio, e a outra para o do meio e o de trás. Em cada uma, incluir sempre as matrículas de todos, ok? O facto de ser fulano A ou fulano B a dar declarações, isso não interessa para nada, ok? Não interessa quem é que dá ou quem deixa de dar. O que interessa é que haja declarações para preencher. Cada uma equivale a 2 intervenientes. Porquê é que isto é importante? Anda por aí a circular muito condutor que infelizmente não sabe nem faz a mínima ideia de como esta declaração é preenchida. Então este vídeo vai servir precisamente para esclarecer isso. De declarações mal preenchidas muitas vezes resultam apuramentos de responsabilidades mal feitos e muitas vezes é alguém declarado culpado quando não é, ou então alguém que tem a culpa do acidente é dado como não responsável. Portanto, isto pode ser gerador de algumas injustiças e de algumas confusões, e este vídeo pretende desmistificar tudo isso e esclarecer devidamente como é que a declaração é realmente bem preenchida. Temos agora aqui em grande plano o que é na realidade a declaração amigável de acidente. Como podem ver, é composta por uma folha A4 em 2 exemplares, um original e um duplicado, porque, tal como disse há bocadinho, uma declaração equivale a 2 veículos intervenientes nesse acidente. Então, cada condutor deve então ter em sua posse um destes 2 exemplares para que possa entregar na sua companhia de seguros. É fundamental o bom preenchimento desta declaração, porque uma declaração mal preenchida, lá está, resulta em avaliações confusas do acidente, em más interpretações, pode levar a que alguém seja declarado culpado quando não é e vice-versa, alguém passa a expressão a fugir com o rabinho à seringa quando foi o responsável pela ocorrência desse acidente. Portanto, pode levar aqui a várias situações menos boas. Esta declaração é composta aqui na parte de cima pela indicação do dia do acidente, dia, mês e ano, a hora a que ocorreu, o local, nomeadamente o país, e a localização exata, especificando aqui o nome da rua o mais detalhadamente possível. Nestas 2 quadrículas, indicar a existência ou não de feridos, mesmo sendo ligeiros, ok? Qualquer ferido que seja, basta haver pelo menos um, então vamos assinalar aqui sim, houve feridos. Se ninguém se alijou, então vamos indicar aqui não houve feridos. Quanto aos danos materiais, nesta primeira metade indicaremos se não houve ou se houve danos noutros veículos além dos visados nesta declaração. Lá está, para os casos em que, se houver no mesmo acidente vários veículos envolvidos, então sim, houve danos noutros veículos além destes 2. Se estes 2 foram os únicos, então não houve danos noutros para além destes. Noutro tipo de objetos que não os próprios veículos, por exemplo, se do embate um dos veículos se despistou e bateu contra um portão de uma garagem, contra uma parede, contra a propriedade alheia, sim, houve danos noutros objetos que não veículos. Não houve, caso não tenha havido nada disto. Se houve testemunhas do acidente, então indicar aqui o nome, endereço e contacto telefónico, o mais ao detalhe possível, ok? Se não houve testemunhas, então deixaremos este campo em branco. Nestas 2 colunas, na azul e na amarela,
indicamos os dados dos dois veículos intervenientes. Não interessa qual é que é o veículo A ou qual é que é o B. Não interessa se o A é o da frente, se o B é o de trás, se é o do lado, se é o de cima, se é de baixo. Isso não vem aqui ao caso. O que interessa é os dois veículos estarem aqui especificados, ponto final. Nesta parte aqui de cima, iremos escrever os dados do tomador de seguro. O tomador de seguro, para todos os efeitos, é a pessoa em nome da qual o seguro do veículo foi feito. Por norma, o tomador do veículo costuma ser o proprietário do mesmo, ok? Na parte de baixo, a seguir, vamos escrever os dados do veículo, indicando aqui a marca e modelo, o seu número de matrícula e o país em que foi matriculado. Se no momento do acidente o veículo atrelava reboque, então indicamos nesta metade o número de matrícula e o país de matrícula desse mesmo reboque. Na parte de baixo, incluímos os dados do seguro em si, nomeadamente o nome da companhia seguradora, o número da apólice do veículo, o número de carta verde, caso exista. O número de carta verde normalmente escreve-se quando há reboques envolvidos. Se não houver reboques, o número de carta verde deixa-se em branco. Escreve-se aqui a validade, a agência ou mediador, caso exista, morada, código postal, contacto telefónico, etc. Aqui a seguir, vamos indicar os dados referentes ao condutor, nomeadamente apelidos e nome próprio, a sua data de nascimento, a sua morada, contacto telefónico, o número da carta de condução e categorias que o mesmo tem averbadas e até quando é que a sua carta é válida. Nestes três veículos daqui, indicamos por meio de setas o local exato onde o mesmo embateu ou sofreu embates, caso seja uma moto, um automóvel ligeiro ou um pesado, ok? Por exemplo, se o veículo A embateu na parte de trás do outro, então vamos indicar uma setinha aqui na frente do veículo A e na parte do veículo B, uma setinha na sua traseira, ok? Por baixo dos veículos, vamos especificar os danos que são visíveis, por exemplo, para-choques da frente estalado ou rachado, porta lateral direita frente ou lateral traseira, portão da mala, por aí fora. Esta última parte aqui é facultativa. Isto aqui é uma espécie de considero que fulano tal ou não respeitou isto ou infringiu aquilo. Fica um bocado à consideração de cada um. Na parte do veículo B, repete-se exatamente a mesma cantiga, sem tirar nem pôr. Aqui ao meio é que reside o mais importante desta telenovela toda. É destas quadrículas e do desenho que aqui se fizer como esquema do acidente que se vão apurar as responsabilidades do mesmo. Quaisquer maus preenchimentos nas quadrículas ou maus desenhos, porque sejamos honestos, ninguém é obrigado a ter veia de Picasso, ok? Isto aqui não se espera nenhum desenho perfeitinho. Espera-se é um desenho que dê para perceber inequivocamente o que é que realmente aconteceu, em complemento das circunstâncias que são assinaladas nestas quadrículas. Mas é aqui nos quadradinhos que reside o grande segredo, porque é aqui que se especificam algumas causas que poderão ter levado à ocorrência do acidente. Em função do que aconteceu, iremos assinalar uma ou mais correspondentes a cada veículo. Por exemplo, a célebre batida por trás. Ora bem, vamos supor, usando há bocadinho o esquema que dei, o veículo A embateu na traseira do B, então no veículo A vamos procurar aqui a parte que diz embateu na traseira de outro veículo, circulava no mesmo sentido e na mesma fila, e no veículo B, neste caso, não vamos incluir nada porque o veículo B é que levou a traseirada, ok? Portanto, ele, coitado, estava ali, levou porrada e pronto. O A aqui é que é o único que tem aqui a quadrícula assinalada. Outro caso, por exemplo, uma mudança de via de trânsito, ok? Supondo que é o B que se atira para cima do A, então, em ambos, vamos assinalar circulava no mesmo sentido, mas numa fila diferente, e no B,
vamos assinalar a quadrícula número 10, mudava de via. Ou seja, temos 2 quadradinhos no B e somente um no A. Isto tudo depois, lá está, vai variar em função do que realmente aconteceu nesse acidente. Portanto, muita atenção, preencher os quadradinhos ao máximo de pormenor. Depois, entra aqui a parte em que, lá está, puxamos da nossa veia de Pablo Picasso e tentamos esquematizar ao máximo de detalhe a posição dos veículos antes do embate e no momento de embate. Embate, colisão, o que quer que seja. Indicar o sentido em que cada um circulava, o nome da ou das ruas, sentidos de trânsito. Aqui deve incluir o máximo de detalhe possível. O desenho complementa as quadrículas de maneira que, de quadrículas bem assinaladas e de um desenho minimamente perceptível, consegue-se apurar as responsabilidades com o máximo de precisão. Entramos aqui na parte dos autógrafos. É fundamental que ambos os condutores assinem. Atenção a um pormenor, pessoal. O assinar não é nenhuma assunção de culpa. Eu, por assinar aqui esta declaração, não estou automaticamente a dizer sou culpado. A assinatura da declaração determina a concordância com os factos aqui assinalados e desenhados, ok? A minha assinatura diz apenas que, certo, eu concordo com o que está aqui. Não diz, ok, eu sou o culpado. Ok? Isto não faz sentido nenhum porque se assinam os dois, então seriam os dois culpados. Não tem lógica nenhuma. O que tem lógica é, assinando os dois, então significa que ambos concordam com o que está descrito na declaração. Esta é a parte da frente, mas a declaração não acaba aqui, ok? Porque aqui a parte da frente é o comum aos dois. Quando cada um já estiver em sua casa, mais tranquilos, ok? É chegada à parte de preencher o verso, ok? E aqui é que é a parte específica de cada condutor, ok? Nesta parte aqui, vamos assinalar se quem entrega esta participação de acidente ou sinistro, como os seguros designam os acidentes de viação, é o próprio tomador do seguro ou é alguém além acidente que foi lesado da sua ocorrência. Aqui nesta parte, se o condutor do veículo não for coincidente com o que está indicado na parte da frente, preenche-se. Se for igual, deixa em branco. Ok? Aqui, o titular do registro de propriedade, se não for coincidente também com o que está indicado no tomador de seguro na frente da declaração, preenche. Se for igual, deixar em branco mais uma vez. Descrição pormenorizada do acidente. Meus amigos, isto aqui também assume grandíssima importância porque os quadradinhos e o desenho dão uma ideia superficial do que aconteceu. Nestas linhas, vamos escrever ao pormenor e ao máximo de detalhe o que é que aconteceu. Circulava na rua tal, na minha via de trânsito, quando o veículo tal mudou de via, abalroando-me lateralmente sem tomar as devidas precauções. Ou então, estava na minha via e tal e sofri um embate na traseira por parte de veículo tal. Aqui é onde vamos especificar ao pormenor o que foi dito na parte da frente, nos quadradinhos e no desenho. Nos casos em que se chame as autoridades, ou seja, na gíria em que se chama a polícia, atenção ao pormenor, pessoal. A polícia deve ser chamada quando haja feridos. Naquela quadriculazinha na parte da frente em que indicávamos se havia ou não feridos, mesmo ligeiros, se o quadradinho assinalado for o sim, é forçosa a chamada das autoridades para levantamento do auto de ocorrência. Se não houver feridos, então, por norma, se chamar a polícia sem feridos, é porque não houve um acordo amigável entre as duas partes, ok? Há conflitos. Eu fiz assim, o senhor fez mal. Não, eu estava certo e não sei o quê. Aí, então chama a polícia se quiser. Atenção, que quando estiverem à espera que a polícia chegue, tentem desviar os veículos de forma a desobstruir o trânsito, ok? Embaraço injustificado dá coima e são coimas bem pesadas. Um pequeno grande conselho. Antes de desviarem os veículos de sítio, tirem o máximo de fotografias de todos os ângulos possíveis e imaginários, apanhando o máximo possível de sinalização de trânsito, marcas rodoviárias, a posição dos veículos no exato momento de embate
e só depois é que os desviem de sítio. Resumindo e concluindo, se não foi chamada a polícia, escrevemos aqui não foi levantado o auto pelas autoridades e todo o resto se mantém em branco. Se a polícia foi chamada e veio ao local, escreve sim, especificar se foi a GNR ou a PSP, de que posto ou brigada ou esquadra e se algum dos intervenientes foi sujeito a teste de álcool. Apesar do código dizer que qualquer interveniente em acidente deve ser submetido a teste de álcool, óbvio que se a polícia não é chamada, o teste de álcool não é feito. Então, nesse caso, escreve-se aqui não. Se a polícia foi chamada ao local, é feito o teste de álcool, então aqui, sim, especificar qual dos condutores, se só um ou se ambos, e qual o resultado de cada um. A seguir, temos os dados relativos ao veículo, especificar se o veículo segurado, ou seja, o meu carro, se é ligeiro, se é pesado, se é particular, se é de aluguer, se é de duas rodas. Quanto ao outro veículo interveniente, podemos também fazê-lo e nos pormenores seguintes, escrever o máximo que nós soubermos, ok? Não é preciso preencher isto tudo. Podemos não nos lembrar da cor do outro, quem é o dono, se ele tinha danos anteriores, pode circular ou não, se tinha atrelado, mas o que se lembrar é o máximo que souberem? Sim, senhor. Se houve danos materiais, além dos causados nos veículos A e B, especificar aqui nesta parte. E qual a natureza do estrago. Se houver feridos, vamos indicar aqui os pormenores desses mesmos feridos e se era um peão, se era ocupante do veículo A ou ocupante do veículo B, porque isto está aqui dividido em duas metades. Finalmente, podemos especificar se o outro interveniente no acidente, se é um parente, se é sócio, se é empregado, se é o que quer que seja de o outro veículo. Se pretendermos formular um pedido indenizatório de lucros cessantes, indicar aqui sim ou não. Quanto a esta parte, sou-vos muito sincero, não faço a menor ideia o que é que isto é, apesar de estar aqui na declaração, isto raramente é preenchido. Indicar o local e data em que foi feita a participação e assinar, idealmente igual ao documento de identificação. E pronto, pessoal, muito basicamente é assim que se preenche a declaração amigável de acidente automóvel. E pronto, pessoal, espero que com este vídeo tenham aprendido como é que realmente uma declaração é preenchida, os seus truques, as suas manhas, os cuidados e a atenção que é necessário ter no preenchimento disto, porque é um documento de grande importância, ok? Não se esqueçam de ter sempre a declaração presente no veículo, se porventura ou perderam, ou emprestaram a alguém, ou por qualquer motivo deixaram de a ter, passem na vossa companhia de seguros o mais rápido possível e solicitem uma. As declarações são gratuitas e são vos facultadas na hora, no momento, não têm de pagar nada, só precisam de lá chegar, olha, faz favor, preciso de que me dê uma declaração de acidente porque não tenho, ou sei lá o motivo, mas tenham sempre isto guardado no carro, ok? Fiquem bem, pessoal, até ao próximo vídeo.